O tema desse vídeo provavelmente vai pegar alguns de vocês de surpresa. Afinal de contas, como assim? Porque o Gamamon, aquele Digimon bonitinho que a gente tá vendo desde o começo de Ghost Game, ia ter alguma conexão com o Loki, o deus da trapaça, o deus das mentiras da mitologia nórdica. O que isso daí tem a ver? Por que esse assunto? De onde veio isso? Eu vou explicar tudo isso para vocês vão entender cada um dos detalhes, tá? Lembrem-se, é uma teoria que tem algumas provas aqui e ali durante a história de Ghost Game. Mas antes de começar, por favor, já deixa um like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Para começar então com essa teoria, vamos conversar sobre quem realmente é Loki. Lógico, acho que muitos de vocês conhecem Loki vindo da Marvel, por exemplo, com os filmes e séries e tudo mais. Porém, na mitologia, quem era exatamente Loki? Loki é um deus da mitologia nórdica. É um deus da trapaça e da travessura e também um deus do fogo. Também está ligado à magia e pode assumir a forma que quiser. Então, tudo isso é muito importante porque muitos desses detalhes que a gente encontra no Loki podem ser conectados de maneiras bem diferentes com o Gamamon, Digimon protagonista de Digimon Ghost Game. Então muitas pessoas recentemente, principalmente com alguns detalhes que foram mostrados em Ghost Game, começaram a conectar essa temporada, essa história e o Gamamon cada vez mais com mitologia nórdica e também com o deus Loki. E eu vou estar explicando cada um desses detalhes para vocês, obviamente, conectando os pontos aqui, então prestem bastante atenção. Vamos começar então pela primeira conexão com mitologia nórdica que foi feita com o Gamamon e Digimon Ghost Game. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, se vocês prestarem atenção, ele também está no Digivice V, ele está de ponta cabeça ali, mas ele está ali em cima, né? Ele foi deixado ali, é uma representação para o V do Digivice V, obviamente. Mas eles poderiam ter usado qualquer outro símbolo ali, criado um símbolo novo. Eles decidiram, em vez disso, usar um símbolo de mitologia nórdica. É literalmente o mesmo símbolo, detalhe por detalhe. E o que é esse símbolo? Ele é chamado de Valknut. Eu acho que eu pronunciei o nome corretamente aqui para vocês. E eu vou explicar para vocês o que é isso, o que isso representa. Então, Valknut é um símbolo religioso pertencente ao paganismo nórdico e germânico, que consiste em 3 triângulos entrelaçados, também chamado de Nó dos Mortos, ou Coração de Hrungnir, por aparecer em um mito ligado ao deus Thor, com a morte do gigante Hrungnir. O Valknut tem como significado a morte e seus mistérios, sendo um símbolo de poder e magia, associado ao deus Odin, que desempenha um poder importante no ritual da morte, como mostrado na pedra de Hamars em Gotland. Segundo alguns pesquisadores voltados aos estudos acadêmicos escandinavos, esse símbolo religioso também pode significar a conexão entre as deidades nórdicas, o cosmos e o destino humano. Então, tudo isso é muito importante e se vocês prestaram atenção em tudo que eu disse aqui agora, vocês vão começar a perceber que tem mais conexão do que parece. Principalmente quando a gente fala sobre a morte, quando a gente fala sobre os deuses conectados com o cosmos, né? Lembrem-se, por exemplo, que o Gamamon e todas as suas evoluções são baseados em estrelas, né? Tudo isso é muito importante, o nome deles é muito importante para tudo isso. Mas curioso, né? Que a gente tenha um símbolo tão importante, um dos mais importantes da mitologia nórdica, literalmente engravado no Digivice, que está sendo usado pelos escolhidos dentro dessa temporada, inclusive com toda essa conexão que aparentemente nos leva até o Gamamon. Mas vamos continuar. E daí você pode falar para mim assim, nossa, mas eu entendi, tem conexão com simbologia, que vem de mitologia nórdica e tudo mais, mas o que mais de conexão apareceu em Digimon Ghost Game com esse tipo de coisa e por aí vai? E um outro ponto extremamente importante é a própria astrologia, né? Que tem conexão com certas mitologias, muito forte, inclusive, como a mitologia greco-romana e a mitologia nórdica também.
Então a mitologia nórdica tem muita conexão com essas coisas. Com estrelas, com constelações, com planetas. A gente tem as pontes na mitologia nórdica que conectam mundos diferentes e por aí vai. E tudo isso é muito importante aqui também. Então, por exemplo, nós tivemos uma informação muito importante recentemente sobre outras evoluções para o Gamamon através de um Dim Card. Uma das evoluções mega para ele é chamada de Sirius Mon. E Sirius Mon, mais uma vez, é baseado em estrelas, como toda a linha evolutiva do Gamamon teve até agora. Sirius é o nome da estrela mais brilhante do céu da noite que a gente consegue observar. Mas Sirius não é apenas isso, ela também é muito importante na mitologia nórdica para o tema dessa teoria, né? Curiosamente, ela tem grande conexão com o deus Loki da mitologia nórdica. É dito que essa estrela Sirius, em islandês, também é conhecida pelo nome de Lokabrenna ou Loki's Burning, que significa Loki está queimando. Ou seja, é uma estrela que dentro da mitologia nórdica já foi conectada muitas vezes com o deus Loki. E agora a gente tem um nível mega pro Gamamon que é baseado literalmente nessa estrela. Interessante, né? Muito curioso. Mas não só isso. Nós temos um outro Digimon do nível mega pro Gamamon. Esse outro nível mega vem do Gulos Gamamon, mas a gente ainda não sabe o nome dele. E eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês sobre isso. Então, antes da gente falar sobre esse outro nível mega, vamos falar sobre o Gulos Gamamon mesmo. Afinal de contas, ele tem toda aquela conexão com o Gamamon. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, todo mundo sabe que o Gamamon é um Digimon super legal, super bonzinho, que gosta de se divertir, super curioso, né? É tratado como o irmão mais novo do protagonista, de certa forma, adora comer chocolate. Inclusive, ele chama todo o chocolate de o meu poderoso, e talvez isso seja importante também, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas curiosamente, o Gamamon tem dentro dele uma outra transformação, né? Uma transformação que deixa os olhos dele bem escuros. Ele basicamente se transforma numa fera, num monstro quando ele está passando por essa evolução. Diferente de todas as outras evoluções dele, né? O Gulos Gamamon tem suas próprias memórias, suas próprias ideias, sua própria mente. É quase um outro Digimon completamente diferente que existe dentro do Gamamon por algum motivo, por alguma razão. E que tá ali esperando o momento certo de alguma coisa acontecer, de alguma conexão acontecer. A gente viu isso várias vezes. E por que tudo isso teria conexão aqui? Bom, em primeiro lugar, galera, não sei se vocês conhecem o Deus Loki, mas o Deus Loki tem algumas habilidades muito interessantes. E essas habilidades, de certa forma, fazem parte do que a gente viu com o Gulos Gamamon até agora. Então a gente vai falar sobre essas habilidades. Em primeiro lugar, o Loki na mitologia tinha alguns poderes muito interessantes. Então, em primeiro lugar, ele se transformava em outros seres, ele mudava sua própria aparência, ele ficava com a aparência de outras pessoas, por exemplo. Ele usa ilusões para fazer esse tipo de coisa. Isso é muito importante, afinal de contas, o Gulos Gamamon está literalmente se passando pelo Gamamon, ou vivendo dentro do Gamamon. É bem parecido com isso se vocês pensarem bem. Além disso, o Loki tinha o poder de manipular o fogo. Ele criava fogo, usava chamas e tudo mais. E nós já vimos o Gulos Gamamon fazendo isso também. Ele usa ataques de fogo, são chamas roxas, né? Quase como se fossem da escuridão, mas ele as usa. Então sim, tem essa conexão também. Ele também conseguia voar, ele flutuava e o Gulos Gamamon também flutua, né? Tranquilamente todas as vezes que ele apareceu. Então vocês começam a perceber que existem conexões até mesmo nas habilidades. Então o Gulos Gamamon ganhou duas novas evoluções através do novo Dim Card, né? Uma linha evolutiva completamente à parte para o Gamamon. E a gente sabe o nome do Gulos Gamamon e também agora do nível perfeito que não apareceu ainda em Ghost Game, que vai ser chamado de Regulusmon. Então é interessante, né? Tanto o Gulos Gamamon quanto o Regulusmon são baseados na mesma estrela, a estrela Regulus, né? Que é uma coisa que não tinha acontecido até agora nessa linha evolutiva. Cada evolução era baseada em uma estrela diferente. Então por que justamente para o Gulos Gamamon as transformações dele têm o nome baseado na mesma estrela? Bom, eu vou traduzir algumas coisas para vocês entenderem agora porque isso também se conecta com essa teoria.
Regulus, né, o nome dessa estrela, que é a segunda estrela mais brilhante do céu da noite, curiosamente, né, vem da palavra em latim que significa pequeno rei ou príncipe. Então é interessante isso, né? Porque eles dariam esse nome pro Gulos Gamamon, um rei mais jovem, um príncipe de alguma coisa, né? A gente sabe que o Loki, por exemplo, era sim um príncipe de Asgard, filho adotivo de Odin e por aí vai. Não só isso, mas o Gulos Gamamon tem um ataque, um dos ataques principais dele, que é chamado de Desdemona. E Desdemona origina-se de uma palavra, de algumas palavras da linguagem em grego, que significa medo de Deus, ou ter medo de Deus, ter medo de um Deus. Muito interessante, né? De qual Deus, né? Será que a gente está falando de Loki? Será que a gente está falando de Loki ter medo de outros deuses, né? Mas dá para vocês perceberem que tem um tema que está sendo aplicado no Gulos Gamamon e agora no nível perfeito dele, o Regulusmon também. Tudo isso é muito incrível, dá para vocês perceberem o caminho, né? Mas daí, como eu disse para vocês, nós temos um nível Mega também que foi criado para ele. Nós não temos uma imagem direito para esse nível Mega, apenas uma sombra que foi colocada no guia de novos Digimons para aquele novo Gym Card, ele tá lá. De certa forma ele é meio parecido com o Siriusmon, né? É o que dá pra gente perceber. Não temos um nome para esse Digimon ainda. Então é interessante, né? Nós já sabemos o nome do nível adulto, que é o Gulos Gamamon, do nível perfeito, que é o Regulusmon, e do nível Mega nós não temos um nome ainda. Curiosamente, o nível Mega do bem, entre aspas, dessa linha evolutiva é chamado de Siriusmon, a estrela mais brilhante do céu da noite. Mas e o nível Mega do Gulos Gamamon? Qual vai ser o nome para ele? Por que o Regulusmon com esse nome ainda é o Digimon do nível perfeito e não do nível Mega? Afinal de contas, Sirius, a estrela mais brilhante, Regulus, a segunda estrela mais brilhante. Qual vai ser o nome desse Digimon do nível Mega? Então talvez, isso é apenas uma hipótese que eu vi algumas pessoas mencionarem, esse seja o Lokimon, um Digimon baseado no Loki literalmente, ou algo do tipo. Talvez não, como eu disse, tudo uma teoria, tudo suposições, mas seria interessante que a gente só não soubesse o nome desse Digimon do nível Mega, porque esse seria o nome mais importante de toda essa linha evolutiva. E não para por aí, galera. Se a gente pegar a aparência do Gulos Gamamon e um pouco do Regulusmon também, dá pra gente fazer comparações com o deus Loki. Então no caso do Gulos Gamamon, não sei se vocês já perceberam, mas ele tem um chifre dourado enorme saindo no meio da testa dele. Ele também tem outros detalhes em dourado, como a ponta das garras dos pés e a ponta da cauda dele, que ele usa para dar um ataque super poderoso, inclusive. E, no caso do Regulusmon, ele tem 2 chifres dourados na cabeça. E por que isso é tão importante? Porque o Loki, sempre que ele aparece em algumas mídias diferentes, em algumas pinturas e estátuas, dão a ele chifres. E muitas vezes armaduras douradas, detalhes em dourado, chifres dourados. Então, bem curioso que esses Digimons tenham esses detalhes. Talvez isso seja proposital. Mas nós temos também alguns outros detalhes interessantes que não têm diretamente conexão com o Gulos Gamamon ou com o Gamamon, mas que são bem importantes. Em primeiro lugar, todos aqueles Digimons Black que estão aguardando que o Gamamon, que o Gulos Gamamon faça alguma coisa, que estão observando a situação. Aquilo é bem estranho, e aquilo me leva muito a crer que eles estão esperando um Digimon muito importante a aparecer, a surgir, que precisa surgir por algum motivo, né? Que essa evolução precisa acontecer, que essas conexões com ainda mais força precisam acontecer para que esses Digimons alcancem algo. Não é à toa que eles estão observando esse Digimon, isso é proposital, isso é importantíssimo para essa história. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas muito importante vocês lembrarem que na história do deus Loki, ele é um personagem que acaba ficando junto com Asgard, mas que vem de um outro lugar, é filho de gigantes de gelo e coisas do tipo. Então talvez tenha alguma conexão com isso daí. Ele seja um Digimon que se parece com alguma coisa, mas na realidade ele tem conexão com outra e ele acabe sendo meio que um traidor no futuro. Mas continuando.
E só para adicionar mais um detalhe, galera, o Hrungnir que eu mencionei para vocês aí é um gigante da mitologia nórdica. Muitos de vocês vão conhecer como gigantes de gelo, coisas do tipo, quando aparecem em mídias. Curiosamente, foi dele que veio o símbolo que eu mencionei para vocês agora. E também é muito curioso que o Loki também era dessa mesma raça, desse mesmo grupo, né? Então, vamos continuar. Um outro ponto muito importante da mitologia nórdica é que existe uma ponte chamada Bifrost, que é usada pelos deuses e seres de Asgard e por aí vai, para viajar por entre mundos diferentes, por exemplo, para vir de Asgard até a Terra e por aí vai. E a gente tem alguma coisa parecida com essa acontecendo em Digimon Ghost Game? Sim, nós temos, galera, é a Black-Tailmon Uver. A Black-Tailmon Uver é um Digimon que literalmente consegue viajar por entre mundos, abrir portais que conectam os mundos diferentes na hora que ela quiser, trazer mensagens, levar Digimons de volta para o mundo digital e por aí vai. Então essa também é uma conexão que vai passar despercebida. A gente tem sim um Digimon que está exercendo o mesmo papel, ou quase o mesmo papel, da Bifrost, que conseguiria levar alguém da Terra até Asgard, entre aspas, a não ser que o mundo digital dessa vez seja mesmo Asgard. Mas e o Hiro? E o protagonista parceiro do Gamamon? O que ele tem a ver com tudo isso? Eu diria para vocês que um dos pontos mais básicos dessa conexão para essa teoria está aqui com o protagonista mesmo, com o Digi escolhido. Ele literalmente tem o trabalho de cuidar do Gamamon como um irmão mais novo. E ele está fazendo isso desde o começo. Por que isso é tão importante? Porque o Loki também foi cuidado como um irmão mais novo de Thor. Ele acabou se tornando o deus da mentira, acabou se tornando um ser muito do mal na mitologia, em outras mídias onde o Loki aparece, mas ele sempre foi visto como o irmão mais novo de Thor e um dos príncipes de Asgard. Então, muito importante também. Vamos falar agora então finalmente do poderoso chocolate do Gamamon. Eu não sei se vocês sabem disso ou se já pesquisaram sobre isso, mas eram feitas oferendas aos deuses nórdicos. Então eles entregavam comida e coisas parecidas, né, para tentar conseguir seus desejos e orações e tudo mais. E curiosamente, o deus Loki gostava muito de doces, né? Ele gostava bastante de doces e coisas semelhantes, né? Então é bem curioso que justamente o deus Loki gostasse de doces e o Gamamon tem uma conexão tão forte assim durante toda a história dessa temporada com doces, mas principalmente com chocolate, ao ponto de que ele chama esse chocolate de o poderoso, né? Bem coisa de um deus talvez falar, nossa, isso daqui é meu e isso daqui é o poderoso. Talvez ele esteja falando isso inconscientemente, quem sabe, mas essa é apenas uma conexão bem interessante aí. O mundo digital, galera, sempre teve muitas referências à mitologia nórdica. Desde o princípio, nós temos o deus supremo do mundo digital, conhecido como Yggdrasil, né? Baseado na própria árvore que conecta os mundos e por aí vai. A gente tem Sleipmon, que é baseado no cavalo de Odin. Nós temos o Parrotmon, que é um papagaio gigante baseado em Thor. Temos equipamentos e lugares e coisas do tipo baseados em coisas da mitologia nórdica, fazendo referências. Então, sempre existiu mitologia nórdica ali. Nós temos a Valkyrimon. As Valkyrias trabalham junto com os deuses da mitologia nórdica. Como que a gente não tem ainda nada da mitologia nórdica, mesmo sendo aplicada, né, dentro das histórias e tudo mais? Como que a gente não tem um grupo de deuses Digimon que são baseados na mitologia nórdica? Essa é uma grande pergunta que muitas pessoas já fizeram muitas vezes. E talvez, apenas talvez, através de Ghost Game a gente veja pelo menos um começo para isso. Principalmente se o Gamamon for mesmo o deus Loki do mundo digital, né? Talvez, quando eles forem para o mundo digital dessa vez, eles se encontrem num mundo digital muito diferente. O mundo digital talvez muito mais baseado em mitologia nórdica do que a gente já viu antes, né? Um Asgard do mundo digital. Afinal de contas, se a mitologia greco-romana possui seu próprio mundo digital, por que não a mitologia nórdica? Seria muito, muito incrível ver tudo isso dentro de Digimon finalmente.
Mas obviamente, mais uma vez deixando bem claro, galera, isso daqui é tudo parte de uma grande teoria. Pode ser que nada disso venha a ser real, a gente não veja mais conexão nenhuma e tudo mais, né? Isso daqui pode vir a ser um monte de coincidências e referências apenas para ser legal e nada que vai trazer coisas grandes para o futuro da franquia Digimon. Mas pode ser que sim, a gente veja muitas e muitas coisas interessantes no futuro ainda dentro dessa história e para toda a franquia Digimon aí envolvendo mitologia nórdica. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa teoria, de todas essas informações. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau!